Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar. E nós vamos conversar hoje sobre igualdade racial, cultura negra, mas principalmente consciência de uma história de um país que precisa repensar como cuida uma parte significativa da sua população. Comigo hoje a professora Wanda Pinedo, que foi professora da Rede Estadual de Ensino, hoje está aposentada, já foi coordenadora também nacional do Movimento Negro Unificado. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, boa tarde. E o Tiago Santana, que é doutorando em Antropologia Social, ele que é formado em Direito e Humanidades, também é professor, para dar uma visão do problema a partir daquelas pessoas que o vivem, que o vivenciam, que o conhecem. E eu começo fazendo uma pergunta diante do cenário de Zumbi dos Palmares, do dia 20 de novembro, dia de consciência negra, que finalmente tem uma tendência nacional, porque antes era muito localizado, parecia que o Brasil era dividido em partes, né? E que não viveu a história como um todo. Pergunto para vocês, por que é tão difícil, mas muito difícil, mudar essa questão do racismo estrutural no país? Por que é difícil, professor? Saudação a todos que estão assistindo o programa nesse momento. Eu acho que é um bom tema para ser trazido, não somente nessa época, mas em todas as datas. É preciso que a gente intensifique os debates. Uma das grandes questões é ainda por que é tão difícil ainda a superação do racismo na sociedade brasileira. Justamente porque ele é um problema da sociedade. E ele precisa ser pensado como um problema da sociedade a ser superado, e não como uma questão de uma parte da população, que é a população negra, que tem que buscar a sua própria superação. Então, é preciso que se crie mecanismos estruturais da sociedade para a superação do racismo. Alguns mecanismos já foram apresentados e a gente, com certeza, vai poder debatê-los ao longo dessa nossa conversa. Mas, por ser um problema da sociedade, ele precisa ser compreendido dessa forma, porque, às vezes, traduzem para a população negra, que são 56% da população brasileira, portanto, o maior número de população no Brasil é da população negra. Eu costumo dizer que o restante da população, os outros 44%, eles são formados por indígenas, por asiáticos, por povos ciganos. Então, o outro contingente da população, ele é diverso também, mas 56% é negra. Então, de quem é a responsabilidade da superação desse racismo? Ela é uma responsabilidade da sociedade, das estruturas dessa sociedade, porque foram elas que criaram essa problemática. É a construção da sociedade brasileira, é o sistema capitalista que está colocado, e nessa construção da sociedade brasileira, quem era a peça fundamental de mercadoria nesse processo de construção? Era a população negra. Então, é essa mesma estrutura que criou para seu desenvolvimento um capital baseado na população negra, é essa mesma sociedade que tem que construir mecanismo para a superação do racismo. Professor, é realmente um problema complexo, talvez a gente não consiga traduzi-lo só em palavras, mas também em atitudes, mas essa questão do racismo estrutural, como bem colocou a professora, é algo que vem acompanhando a nossa história e vem arranhando a nossa história, deixando cicatrizes, deixando problemas de desenvolvimento humano, mas também da sociedade como um todo. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com a professora Wanda Pinedo, militante do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, há mais de 30 anos. Eu me sinto muito honrado de estar nesse espaço para poder discutir um assunto tão importante
para a população catarinense e para a população brasileira como um todo. Eu costumo dizer que o racismo é um problema do branco e que o racismo precisa ser combatido pelo branco brasileiro. Eu acho que esse é o grande ponto de virada no nosso entendimento do que é racismo estrutural na nossa sociedade. A grande poeta Conceição Evaristo vai dizer que o Brasil ficou menos cínico, né? Ela vai dizer que existe hoje uma grande quantidade de pessoas que estão falando sobre racismo, e não é que esteja mais, né? Não é que está diferente do passado, é que hoje a gente tem outros mecanismos de poder chegar, né? Que podem fazer chegar nas pessoas como um todo. E isso faz com que, obviamente, mais pessoas conheçam, mais pessoas vejam, né? Hoje é muito comum que, se algo acontece né, sei lá, sombrio, né, a gente vai conseguir saber em minutos, porque a internet faz esse movimento. Então, realmente, o brasileiro está convivendo mais diariamente com a questão racial, que ele tanto pode dizer, né, de alguma maneira, desconhecer. E especialmente aqui em Santa Catarina, porque, como eu costumo dizer, a questão do racismo ser pensada como um problema do branco já traz também um problema de eu não quero me identificar com isso. Eu não sou racista. Mas é muito comum nas palestras, nas coisas que a gente faz, a gente perguntar: você acredita que existe racismo no Brasil? E a maioria das pessoas levantam as mãos, dizendo que sim. E depois, ou dá empate, dizendo não. Mas quando a gente pergunta: você quer ser tratado como o negro brasileiro é tratado? E aí é um silêncio sepulcral. Porque nesse momento as pessoas conseguem repensar o que é que acontece com esses negros e negras brasileiros. Então, se a gente for pensar que o racismo estrutural ele vai ser a base, e muitas vezes, da formação da nossa sociedade, e como é que a gente vai modificar isso, talvez a gente vai conversar isso também um pouco mais para frente, mas eu acho que é importante a gente começar a identificar formas de modificação que a gente tem visto, como as cotas, com a valorização da beleza negra, né? Existem outras formas de ver beleza dentro da nossa sociedade. Existem outras formas de entender inteligências. Hoje a gente tem uma gama, não hoje, mas de muito tempo, mas que estão sendo mais reconhecidos hoje, de jornalistas negros, escritores e escritoras negras, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Franco, Ana Maria Gonçalves, que tem livros esplêndidos, Stefano Volpe. Então, acho que a gente tem que pensar em valorizar os nossos, para que aí sim a gente possa cada dia mais combater essa questão do racismo estrutural na nossa sociedade. E aí eu quero trazer a questão para dentro do nosso universo, nosso microcosmo Santa Catarina. Um estado eminentemente conservador, um estado onde a população branca ainda é um pouquinho mais significativa que a negra, diferente da realidade do país, mas isso não diminuiu em nada os problemas da pessoa negra num estado brasileiro, no caso Santa Catarina. E nós temos ícones aqui, para falar da cultura, Cruz e Souza, uma referência mundial, um poeta. Até esses dias eu encontrei uma pessoa na rua e dei uma de guia de turismo, sem ter qualificação para tanto. A pessoa me perguntou: tá, mas quem foi Cruz e Souza? Era um turista. Não falava português, evidentemente. Aí eu disse para ele: Cruz e Souza foi um grande poeta, maior simbolista do mundo. E ele disse: é aquele Cruz e Souza, é aquele Souza. Ele disse, no idioma dele, eu disse: é aquele Souza. Então, o que a gente está vendo é que Santa Catarina tem também Antonieta de Barros, que é uma referência, primeira mulher na política, né, eleita deputada com outras duas mulheres que não eram negras, né, no Brasil inteiro. Então, quer dizer, ela foi uma precursora. Isso não mudou a realidade de Santa Catarina? É difícil entender isso. É difícil entender a problemática, principalmente a problemática de Santa Catarina, que é um estado onde o fato de ter a população branca num contingente maior
do que a população negra não tira de Santa Catarina a responsabilidade sobre a condição de vida da população negra que reside no seu estado. E isso tem sido um processo extremamente difícil de superação, tanto de vista da população branca que aqui reside, quanto do ponto de vista estrutural, governamental, da responsabilidade do poder público com essas modificações. Porque se nós temos um poder que ele é, de um certo ponto de vista, um retrocesso na leitura da situação racial, nós vamos ter grandes dificuldades para o avanço da população negra no estado de Santa Catarina, que é o que a gente observa, que é o que a gente olha para o que acontece. Nós temos grandes nomes, como temos o Cruz e Souza, Antonieta de Barros, nós temos escritores, nós temos muitos nomes do ponto de vista da cultura negra em nosso estado, mas que ainda permanece na invisibilidade. E que o seu aporte cultural, político, de participação, eles não foram significativos o suficiente para que esse estado entenda e se comprometa com o desenvolvimento da população negra que aqui resiste. Que aqui reside. E resiste. Mas resiste também. Reside e resiste. Então, esse é um desafio. Por isso que eu concordo com o Tiago, né, e também dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa conversa, né, com o Tiago. Concordo com o Tiago quando ele assinala, no início da sua fala, que o racismo estrutural é um problema do branco. E porque se nós não criamos o racismo, se nós não sobrevivemos com o racismo, se nós não temos lucros com o racismo, de quem é o lucro e quem sobrevive com as mazelas da população negra? É o branco. O privilégio branco ainda, e principalmente no estado de Santa Catarina, ele é muito visível. Nós temos fatos muito marcantes da visibilidade desse racismo quando a gente vê os números, né? Quando a gente vê os dados da população negra no estado, que realmente está em torno de 20% a população negra no estado de Santa Catarina, mas como é que isso se reflete nas estruturas sociais? Nas estruturas, nos espaços políticos, nos espaços econômicos, nos espaços estruturais da sociedade brasileira, da sociedade de Santa Catarina. Ele se reflete em 20%? Como é que perpassa a imagem da população negra nos elementos do Estado? Como é que ela está retratada? Nós temos inúmeras vezes que a gente reclama das propagandas do Estado. E o Estado é quem deveria promover a visibilidade da sua população como um todo. Mas ele não está. Qual é o material que nós temos nos nossos livros didáticos? Os livros didáticos são inúmeras vezes questionados sobre a forma como eles apresentam. De fato, a gente tem alguns avanços, mas as nossas bibliotecas, elas estão ensopadas de materiais que, em muito, dificultam uma aprendizagem que traga a visibilidade e o protagonismo da população negra no estado de Santa Catarina. Então, se você vai somando todos esses elementos, né, quando você vai na política, no estado de Santa Catarina, nós temos Antonieta de Barros. E quem mais? Antonieta de Barros é do século passado. Foi uma grande figura, com certeza, importantíssima para o protagonismo das mulheres no estado de Santa Catarina e principalmente das mulheres negras. Mas o que mais nós temos de participação negra na política no estado de Santa Catarina? A gente vai para a justiça, a mesma questão. A gente vai para o comércio, a gente vai para a rede econômica, nós também vamos ter essa mesma questão. É fato que a política de ações afirmativas, ela permitiu que a população negra acessasse
os bancos universitários de uma forma com bastante protagonismo nas suas participações em vários cursos. Mas ainda a nossa participação social, política, econômica no estado de Santa Catarina, ela é muito tímida. E ela é muito tímida de uma maneira proposital. Ela é muito tímida, não é porque a gente não tem espaços, porque há um apelo do Estado, de que esse Estado, quando a gente sai do Estado de Santa Catarina, a gente observa dizer, mas como? Você é de Santa Catarina? Lá tem negros? Por que essa pergunta surge quando a gente sai do Estado? Porque não há uma visibilidade do nosso Estado para essa população, de forma que o Estado compreenda que existe uma população para além. Aqui não sobrevive só o dito Vale Europeu, que a gente sai por Santa Catarina e vê que está estampado nas nossas estradas o Vale Europeu. Isso demonstra para quem está viajando, para quem vem fazer o turismo, de que existe uma região em Santa Catarina que é denominada o Vale Europeu e que ali só vivem, que fortalece esse estigma de que em Santa Catarina nós não temos uma população negra. 20% é um número bastante grande. Isso é papel do Estado. Quer dizer, que política o nosso Estado faz, as políticas governamentais, o Estado, os municípios, que política de fortalecimento esse Estado faz para dar visibilidade? Primeiro que faz um apagamento da população indígena, um apagamento total da população indígena. E isso é muito visível nas nossas propagandas. E a gente reclama sempre, quando as propagandas do governo do Estado, quando elas falam da população negra, isso é muito rápido. É de forma bem rápida. Para falar da cultura, bem rapidinha. Ela quase se torna invisível no contexto. E a indígena, a mesma coisa, os mesmos fatos. E aí, às vezes, as pessoas acabam entendendo que quando a gente fala de ações afirmativas, a gente está falando de ações afirmativas pelo sofrimento. A gente está falando de ações afirmativas por uma dívida que a nação brasileira tem com a população negra pela sua contribuição. Pela contribuição cultural, pela contribuição sociopolítica, pela contribuição na escrita, na fala, pelas inúmeras contribuições que a população negra tem na formação da sociedade brasileira, é que nós temos o direito da ação afirmativa, porque no processo da falsa abolição, toda a nossa contribuição ficou para o Brasil. E nós ficamos com o quê? Então, não se trata só de ter ações afirmativas porque a gente tem um sofrimento, porque a gente tem inúmeras questões que não. As ações afirmativas são pelo processo de contribuição negra que tem o Brasil e que isso não foi ressarcido. Quando os negros foram a dita abolição, ficaram com as nossas produtividades e não nos deram absolutamente nada. É possível imaginar que dentro desse contexto muito bem narrado, a gente busque ainda o fator igualdade, que eu acho que é o grande fator a ser perseguido, né? Eu acho que igualdade é pouco, eu acho que tem que ser equidade. Eu acho que acontece, queria puxar um pouco do que a professora estava falando, a professora Wanda estava falando. Eu acho que existe uma forma muito cruel, especialmente em Santa Catarina. Esse não falar de pessoas pretas é também uma forma de esquecer essas pessoas que estão vivendo nesse estado. Quando a gente pensa, né, a gente volta no tempo, as pessoas gostam muito de dizer aqui que são descendentes de alemães, que são descendentes de italianos, e isso não é um problema. A gente precisa deixar muito claro que isso não é um problema, né? Mas elas costumam pensar essa ancestralidade, na verdade, como construtora desse Estado.
E aí a gente tem que lembrar sempre, que eu acho que hoje todos nós sabemos essa informação, mas é importante lembrar que esse Estado brasileiro doou essas terras. Então, muitos dos imigrantes europeus que vieram para o estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de outros, eles receberam terras doadas, o que é diferente para o escravizado que já estava aqui. Então, eu costumo dizer que cada pedra que tem ali no centro de Florianópolis, ela é formada de sangue e suor preto, né? Carregado nas costas, embaixo de sol. E quando a abolição vem, ela deixa para esse preto, para essa preta, o nada, né? E esse nada vai ser reverberado dentro da educação, moradia. Então, essa população vai sendo escanteada dentro da cidade. Quer dizer, houve um ato jurídico de liberação, mas não houve a reparação. Nunca existiu a reparação. Realmente ela nunca existiu. E para piorar, você traz no Brasil, existiu uma política de branqueamento, especialmente pensada também aqui no sul do país. Essa política do branqueamento estava fundada também em trazer europeus para cá, né? Ela não vem, esse trazer europeu, ele não é algo somente da bondade. Alguns estudiosos, em 1910, 1914, 1915, diziam que em 100 anos o Brasil, nessa política de branqueamento, estaria em sua maioria branco, né? O que ocorre ao contrário, né? 100 anos depois, o Brasil apresenta a sua maioria negra, né? Pretos e pardos. Então, um erro de cálculo desse branqueamento aí. Mas existe muito isso. O que acontece? O que acontece é uma dificuldade de olhar para todo esse parâmetro da história, toda essa linha da cor da história, e enxergar que tudo isso culminou no que somos hoje. Então, é ruim você ter cotas, mas os seus antepassados poderiam ter apoio financeiro para ter terra, mas hoje em dia não pode ter cotas. É ruim você ter cotas, mas existe a lei do boi, né? É ruim você ter cotas, mas você foi beneficiado, porque quando a gente pensa... Lei de terras. Pois é, lei de terras. Quando a gente pensa num Brasil, um país novíssimo, perto de países europeus e países africanos, então a gente tem que pensar que em 100 anos, tá, são 4 gerações, 3 gerações. Então, o seu avô e o meu avô, eles viveram situações muito diferentes há um tempo atrás, né? Então, esse estar nesse lugar aqui, hoje, falando com vocês, é fruto de uma luta coletiva. Eu acho que a grande diferença, para mim, pessoalmente, Tiago, é pensar que a luta que faz milhões de meninas e meninos pretos chegarem à universidade, à escola, a melhores lugares no trabalho, é de luta coletiva. Essa é a grande importância. Mas voltando para essa ideia de que o que acontece nesse país, como é que isso acontece, porque se cria, nesse processo de necessidade de branqueamento, um mito da democracia racial no país. E esse mito da democracia racial vai dizer que nós todos somos iguais. Que todos nós, eu, você e toda a equipe aqui, temos as mesmas oportunidades, porque no Brasil não tem diferença entre brancos e negros. Então, todos vão ter o mesmo tipo de oportunidade. E aí sim, a gente vai falar, como a gente tem falado aqui, sobre a questão colonial, sobre como o colonialismo ele vai sendo um problema grande e que foi impedindo pessoas de chegarem onde outras conseguiram chegar, né? Então, uma pessoa branca, ela vai ter oportunidades, ela pode ter até a mesma oportunidade da pessoa preta, mas o fator cor vai ser um fator decisivo na vida dessas pessoas. Vou colocar para vocês dois professores. Tá? Também tive a oportunidade na minha vida de dar aula, ser professor, me aposentei, inclusive, nesse contexto, mas a pergunta que eu faço para vocês, a educação é a grande arma que
que modifica o pensamento da sociedade e deveria influenciar muito mais do que influencia. Vocês, nessa vivência dentro da escola, o que vocês encontraram? Qual é, além das políticas afirmativas, o que nós podemos idealizar para melhorar até a condição, muitas vezes, da autoestima da população negra, da população que pode mudar a sua própria história? E não só apenas em palavras, mas também em gestos e algo concreto, emprego, visibilidade, estudo, futuro. Eu estou sonhando muito alto ou ainda isso é possível? É possível, mas primeiro a gente precisa demarcar que nós estamos num estado que vem a cada dia dificultando a educação do estado de Santa Catarina. É preciso demarcar essa situação, porque as leis que têm sido criadas nos últimos 10 anos foram leis da educação, nas ditas reformas administrativas, foram leis que atingiram a educação no ponto crucial, tanto do ponto de vista da condição dos trabalhadores em educação no estado de Santa Catarina, quanto do ponto de vista da estrutura das escolas, dos materiais, do atendimento, das possibilidades para os nossos estudantes nas escolas, para que eles possam, de fato, ter uma educação de qualidade. De fato, a educação é a ferramenta fundamental para as transformações do mundo. E nos faz parecer também que justamente por a educação ter esse papel fundamental na transformação da sociedade, é que ela é tão atacada no Brasil. Tão atacada no Brasil. Aqui no Brasil, os professores são atacados sistematicamente. Então, como é que essa educação ela pode ser essa ferramenta se nós temos profissionais e espaços tão atacados cotidianamente? Ela é sim, mas ela precisa de um suporte e ela precisa de investimentos, tanto do ponto de vista pessoal, né, do pessoal, do trabalho, das formações, quanto do ponto de vista estrutural. Nós temos destruições sistemáticas, nós temos fechamentos de escola, nós temos inúmeras escolas fechadas no estado de Santa Catarina. Nós temos uma política de que o profissional da educação precisa trabalhar doente. Nós temos uma política de ataque aos professores contratados, que são eles que dão o suporte para que a educação do estado ela continue, porque nós temos um número muito grande de profissionais contratados para o número de profissionais efetivos. A senhora se refere aos ACTs? Aos ACTs, isso. De profissionais contratados ao número de efetivos. Então, se a gente quer, de fato, uma educação de qualidade e que ela promova essas transformações, essa educação, ela precisa ser diferenciada. Ela precisa ter suporte estrutural, financeiro e de corpo pessoal. Nós tivemos a retirada dos administradores das escolas. Nós tivemos a retirada dos orientadores educacionais das escolas. Nós tivemos a retirada do suporte para os estudantes, que antes a supervisão educacional, que antes você tinha e hoje nós não temos. Todos esses suportes davam uma caracterização para a estrutura educacional com muito melhor potencial do que nós temos hoje. Hoje nós não temos. Hoje nós temos as escolas esvaziadas, com poucos profissionais para atender as problemáticas que surgem no corpo da escola. Nós temos uma escola onde a comunidade escolar, que muitas das vezes não entende o processo educacional e acaba por atacar o profissional da educação. Então, esse conjunto de situação que deveria ser, sim, equacionado. Nós temos um sistema legislativo com 40 deputados.
Nós temos uma equipe do governo do estado com várias secretarias. Elas deveriam ser o aporte para a sustentação da educação e não para ataque da educação. Quando você tem uma educação onde os profissionais, onde a sua estrutura ela é atacada, você vai ter muita dificuldade em implantar novas orientações da diversidade étnico-cultural, da diversidade social e de gênero. Você vai ter várias dificuldades de fazer esse debate no interior da educação. Então, como tratar a educação étnico-racial num espaço em que a educação não é valorizada como um todo? Então, você não vai ter material, você não vai ter bibliografia, você não vai ter espaço de tempo para que o professor planeje uma aula que verse sobre a diversidade étnico-racial do nosso Estado, que priorize as diferentes raças que fazem parte da construção do Estado de Santa Catarina. Você não vai ter isso. Mas o que nós temos na educação de Santa Catarina? Ataques. Então, como pensar numa educação para a diversidade? Como pensar numa educação que ensine para os nossos estudantes? E aí eu não quero saber se o município tem 1% ou 20% de população negra. Eu quero saber é que o município, independente dele ter 0,1% de população negra, ele precisa estar na sua pauta a contribuição da população negra no estado de Santa Catarina. O papel dessa população no estado de Santa Catarina. Porque quando essa pessoa se formar e ela sair de lá, não necessariamente ela vai atender lá, ela vai atender no estado. E ela vai atender no estado inteiro. E não só alunos de uma etnia. E não só o aluno negro, porque quando eu vou para a sala de aula, eu não vou para a sala de aula para atender só o aluno negro. E nem vou para a sala de aula para atender só o aluno branco. Eu vou para a sala de aula para atender os estudantes. Para construir uma educação melhor para os estudantes. Mas, para isso, é preciso que essa educação, no nosso estado, ela seja valorizada, para que outras perspectivas possam ser apontadas. A étnico-racial, a de gênero, a de classe social, a de religiosidade, que os nossos estudantes também são atacados, a participação política, onde as mulheres podem estar presentes na participação política. Como você traz isso num processo educacional que sistematicamente é atacado os seus profissionais e a sua estrutura? Professor, como o senhor tratou dentro de sala de aula, a partir dessa bela exposição aqui da professora, a questão do aluno negro que estava ali e precisava de um apoio maior, muitas vezes, para superar esses desafios que a nossa sociedade impõe? Eu acho que tem um ponto muito interessante. Eu acho que a professora já falou muito bem sobre a questão da educação, mas atinge o aluno negro toda uma estrutura social. Então, eu acho que a gente tem que combater em si uma necropolítica mesmo, que está existindo. Necropolítica é um conceito de um filósofo, Attila Mbembe, que vai pensar nessa política da morte que é instaurada, né? Então, e aí eu sempre penso que a política da morte ela não está vinculada somente com o ato de matar esse sujeito, mas quando a gente não qualifica esse sujeito, quando a gente não abre uma escola para esse sujeito estudar, quando a gente não coloca professores para esse sujeito estudar, quando esse sujeito tem que sair mais cedo da escola porque não tem comida, quando esse sujeito tenta levar a mãe no médico e essa mãe no posto de saúde e não tem médico, quando não tem saneamento básico em sua casa, quando ele não consegue emprego, tudo isso faz parte de uma necropolítica. E tudo isso faz parte de um setor específico da sociedade que é mais atacado e também mais atacado em Santa Catarina, a população preta. Então, eu já ouvi relatos de muitos estudantes precisando sair mais cedo da escola, porque nas suas comunidades a polícia entrou e está tendo tiroteio. Que aluno consegue ficar dentro da sala de aula e aprender
sabendo que ao voltar para casa vai encontrar tiroteio. Que pessoa consegue fazer isso? Né? Então, voltamos para a ideia, é o mesmo caso de Mariazinha, que sai de casa às 8h30 da manhã e vai estudar numa escola particular e passa o dia na escola e depois vai para a aula de natação, para a aula de piano, para a aula de inglês, volta para casa às 5 da tarde e consegue fazer sua atividade. São as mesmas 24 horas que vai ter João, que trabalha o dia inteiro de caixa dentro de um supermercado, que vai para a escola depois à noite e que tem que pensar em voltar para casa e vai ter tiroteio. É a mesma. Eles estão vivendo a mesma realidade. Isso que você está falando, Tiago, é uma realidade de classe? Pode ser. A gente pode pensar que é uma realidade de classe, mas dentro dessa realidade de classe tem um recorte de raça. E em Santa Catarina existia esse grande problema. Né? E no Brasil como um todo, a maioria das pessoas pobres são pessoas pretas. A maioria das pessoas em situação de encarceramento são pessoas pretas. Professor, eu queria pegar este seu raciocínio. O senhor tocou na questão criminalidade, violência, encarceramento. A comunidade que mais sofre no Brasil é a comunidade do preto, do pardo, infelizmente, né? Mas como tentar reverter essa situação? Né? Porque isso ajuda também naqueles todos os conceitos que nós colocamos aqui. Aí o senhor colocou agora a necropolítica como um ponto interessante. Isso faz parte de um processo, quer dizer, não vou só deixar à margem, não vou só marginalizar, vou impor um conceito para cima dessa pessoa que ela é uma pessoa de segunda categoria. É um absurdo isso, mas existe. O racismo institucional, ele é muito presente, e aí eu faço mais uma vez o recorte aqui de Santa Catarina. É muito comum em Santa Catarina como esse racismo institucional vai se mostrar, né? Então, a gente vai ver por decisões judiciais, a gente vai ver, seja por a relação da polícia com a população. Então, realmente, é muito mais complicado quando se ataca diretamente, mais facilmente, populações, pessoas afropindorâmicas, como a gente vai falar com o negubismo, né? Pensando nessa questão afropindorâmica, pensando em negros e indígenas aqui em Santa Catarina. Então, é muito mais comum que essas pessoas sejam abordadas, né, muito por conta daquilo que estava falando, dessa necropolítica, né, dessa política do matar, dessa política da morte. Se você desumaniza esse sujeito, se você está dizendo que esses sujeitos são agressivos, isso está no imaginário social. Então, esses sujeitos são agressivos, esses sujeitos você tem medo de andar na rua à noite e se ele estiver na sua direção, você atravessa a rua. Porque se criou um imaginário dentro da nossa sociedade, que se alguém vai te roubar, é um homem preto vindo na sua direção à noite, é um homem indígena vindo na sua direção à noite. Então se criou esse imaginário. Então é mais fácil pegar esse sujeito que está criado no nosso imaginário e dizer o quanto esse sujeito é agressivo. Porque para pegar esse sujeito e destruir, é mais fácil animalizar ele. Então a gente vai pegar esse sujeito, ele é agressivo, ele vai ter atitudes irracionais contra você. Ele é incapaz de ter. Ele pode ser, e aí a gente já viu isso em sentenças do judiciário catarinense, ele é descendente de escravos. Abre aspas e fecha aspas. Como se ele tivesse escolhido a condição. Não, e no sentido de ser inferior por isso. Ele é descendente de escravos, por isso é inferior ao branco. E pode ser penalizado. E por isso pode ser penalizado. E por isso você vai aproximar esse sujeito de um animal para que a gente possa quebrá-lo. A gente pode quebrar esse sujeito. Então, você desconstrói a identidade desse sujeito e você vai criar um lugar nesse sujeito que é possível, sim, de se matar nessa política da morte. Eu acho que existe um processo muito maior que, sim, tem que ser combatido, vai ser combatido a partir da educação, não só a educação dos indivíduos, né, negros. A gente hoje tem um processo de reconhecimento do nosso cabelo, do nosso tom de pele,
da nossa cultura, Do traje. das nossas roupas, da nossa religiosidade. Tudo isso hoje está sendo muito mais explorado do que há 10 anos atrás, né? Do que há 5 anos atrás. Hoje as coisas estão muito mais evidentes. Mas também a gente tem que pensar numa contrapartida estatal. O Estado não pode esquecer de fazer a sua parte. Sim, na educação, mas também na política pública. Por isso é importante as cotas. E principalmente, Tiago, aproveitando que você está falando da questão do direito, que também é sua área, né? Mas principalmente na questão da justiça. Nós temos, aproveitando que estou vendo que está terminando o tempo, mas nós temos em Santa Catarina recorrências muito grandes e situações muito graves contra a população negra, né? Nós temos 2 fatos. Um é que o Tiago vem trazendo seguidamente com a questão do caso da mãe Gracinha, que foi uma aberração, quando ele fala de algumas questões que estavam dentro do processo. E esse processo, eu costumo dizer que aí está aquilo que o Tiago falou lá atrás, do privilégio branco. O privilégio branco, onde eles afirmam determinadas questões, e nós temos que correr atrás para desmistificar aquilo e para justificar que aquela justificativa não é real. E nós temos outro fator importante na justiça catarinense, que é o caso de Sônia, né? Que é a Sônia Maria de Jesus, que é a mulher negra com deficiência auditiva bilateral, que está em situação análoga à escravidão, que já foi discutido sobre isso, que já foi pedido o habeas corpus, e a nossa justiça catarinense, mais uma vez, demonstra a sua atitude racista, não bastando o caso da mãe Gracinha, que também trata-se de uma mãe, também trata-se de perdas de criança, volta para o caso de Sônia, que também é uma mãe que perdeu a sua filha com 9 anos e que a família só vai reencontrá-la na notícia que passou, que veiculou em canal nacional no Fantástico. É aí que a família tem o retorno da informação dessa criança que saiu com 9 anos de São Paulo. O processo da escravidão, ela é uma posição imposta. Sim, foi uma imposição. E é tão imposta que nós estamos com um fato em Santa Catarina que nós não conseguimos resolver. Mas aí eu lhe faço uma pergunta no sentido, dentro desse contexto, mas no sentido inverso. A legislação foi endurecida. Antes a gente tinha a lei Afonso Arinos. Sim. Hoje a gente tem 2 crimes tipificados: injúria racial, quando trata no coletivo, e o crime de racismo, né, especificamente. Eu pergunto para vocês, o endurecimento da lei, a forma da lei, não coibiu as pessoas de cometerem os crimes? Não diminuiu, não levou as pessoas a pensarem 2 vezes antes de tomar uma atitude nesse sentido equivocada? Não. Era a pior resposta, mas eu esperava, mas era a pior resposta. Eu acredito que não. Realmente. Se você olhar nos últimos anos, existe um crescente caso aqui de que o discurso de ódio é um discurso de opinião. Então a gente passa a ter um lugar na sociedade em que você pode falar aquilo que você quiser, você só está dizendo a sua opinião. E opinião legitimada, né? Você só está dizendo a sua opinião. É só você... É que assim, eu não emprego preto, porque eu não gosto de preto, mas eu não sou racista por causa disso. É só a sua opinião. Então passa-se a ter, nos últimos anos do Brasil, vai ser legitimado no Brasil esse discurso de ódio, que é um lugar muito próximo da ideia de que eu posso falar aquilo que eu quiser, da forma que eu quiser. Porque eu posso ter liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão não pode ser confundido com discurso de ódio. E o que tem ocorrido no país é isso. Então, hoje em dia, a gente vai ver uma crescente onda de pessoas dizendo aquilo que querem, que bem entendem. Por quê? Eu costumo dizer que existe no imaginário social características específicas sobre pessoas negras, que eu chamo de uma hermenêutica do corpo. Então, as pessoas já criaram uma ideia de que Tiago, aqui de terno,
pode ser tudo menos advogado. Tiago, aqui de terno, pode ser tudo menos professor. E, aliás, ele pode ser tudo relacionado a um estereotipo que eu já criei sobre o homem negro. Então, é isso, no fundo, que vai ser pensado sobre Tiago de terno nesse lugar. Então, existe esse lugar crescente na sociedade e que é difícil de romper, porque as pessoas não querem ouvir mais a opinião do outro, eles não querem ouvir mais aquilo que seja o contraponto às suas próprias ideologias. Essa é a política do eco, né? Eu quero ouvir reverberando aquilo que eu falei. E não exatamente a consciência. Muito ótimo. É ótimo pensar dessa maneira. Porque realmente ela não quer mais, ela quer o concordar, né? E aí também tem um pouco de uma política do ressentimento. Porque cresce o número de pessoas em universidades. Ou seja, bem, cresce o número de pessoas negras em universidade, isso faz com que toda uma geração modifique uma forma de pensar. Você vai valorizar mais a religião africana, você vai religião afro-brasileira, você vai ter muito mais um movimento maior, porque você passa a demonizar menos. Porque, por exemplo, a questão da religião africana no Brasil é, de fato, uma demonização. Então, a gente cresce acreditando que Exu é o diabo, sendo que as pessoas não sabem absolutamente nada sobre Exu, né? Sendo que no panteão africano não tem diabo, né? Então, mesmo assim, você cresce nesse processo de demonizar. Ao fato de você ter conhecimento, ao longo que você tem conhecimento, você vai quebrando com essa lógica, né? E das convivências também, né? Porque quando você aumenta o número de negros e negras na universidade, você também aumenta uma circularidade de pessoas e de pluralidade culturais que não eram vistas anteriormente nos campos da universidade. Exatamente. No ambiente da universidade, até porque o número de negros era menor, a pressão era maior sobre os negros. Então, quando você aumenta o número de negros na universidade, você também diminui essa pressão. Não é que essa pressão sumiu, ela diminui. Então, você vai ver mais negros com trajes de religião de matriz africana, você vai ver mais negros e negras com seus cabelos naturais, empoderando a sua culturalidade, o seu jeito, os seus trejeitos de ser naquele espaço que antes era tão somente visto uma suposta população branca. Sim. Então, você tem essa pluralidade num número maior e que também causa uma coibição de atitudes que você pudesse ter com essas pessoas. Ela está ausente, essas atitudes? Não, ela não está ausente. O racismo na universidade é muito grande, a universidade não se preparou para ter a população negra lá dentro, ela tem as cotas, ela tem um número enorme de população, mas e os conteúdos? Mas e os currículos? Eles falam da nossa negritude? Nós temos uma lei que é 10.639, né, Tiago? E que fazem 22 anos que essa lei foi aprovada, mas elas são, de fato, trabalhadas na universidade? E a gente tem que estar nas escolas o tempo inteiro para manter. Acho que não tem 1 ano, 2 anos, os deputados estavam querendo retirar essa lei. Mas eu acho que tem um ponto interessante, se você me permitir, para a gente pensar essa questão de essa nova geração, essa mudança que, vale salientar, ocorre por uma luta do movimento negro unificado no Brasil como um todo, mas também que vai fazer com que se rompa essas quase da família, o que é uma ideia pensada muito ali por uma grande antropóloga brasileira chamada Lélia Gonzalez, quando ela vai pensar a Mãe Preta, que é o lugar que Sônia Maria vai viver por anos, como quase da família, sendo que não tem uma mulher em situação de não ser alfabetizada, não falar, e vai estar ali no quase da família sem direito algum. E é nessa ideia de que, não, nós tratamos ela aqui como quase da família, é quase da família, né? Mas ela não tem direito a nada. Ela não tem direito a viver a própria vida. Porque é isso, esse é o que o racismo faz de mais complicado. Mais perverso. É você destruir as possibilidades do outro viver em vida. É morrer em vida. Necropolítica. Esse é o ponto mais complicado do racismo, né? O que eles fizeram foi matar aquela mulher em vida. O que servia é
para todas as mulheres, é o corpo. É o corpo de trabalho, Exatamente. que é sempre a peça fundamental da política racial, principalmente quando se trabalha do trabalho doméstico, do trabalho braçal, das mulheres trabalhadoras, das inúmeras mulheres negras que saem das suas casas para ir trabalhar em outros locais, para dar a sustentabilidade para o privilégio branco sobreviver nas suas múltiplas formas, é essa perseguição e essa invisibilidade e essa transformação desse corpo numa ferramenta que está lá para eu utilizar. Um objeto. Que ela não existe. Então, quando a gente fala de Sônia, e que muito bem o Tiago trouxe, do quase da família, o quase da família não existe quase da família. Ou você é de uma família, ou você não é dessa família. Não existe quase. Você não tem um quase irmão, você não tem um quase pai, você não tem um quase tio, você não tem um quase herdeiro. Né? O quase herdeiro vai quase herdar a herança do seu suposto quase pai? Como que é isso? Entendeu? Então, essas questões da justiça que, embora, com certeza, nós avançamos por fruta de muita luta do movimento negro, do movimento quilombola, dos inúmeros movimentos de resistência que surgiram nesse país, nós tivemos as legislações que vêm sendo o tempo todo combatidas. Elas são o tempo todo combatidas. Política de ações afirmativas vem sendo combatida. Política de ações afirmativas no serviço público vem sendo combatida. Política de educação étnica e racial nas escolas vem sendo combatida. Então, como a gente pensa no avanço dessa sociedade brasileira e como a gente pensa nas inúmeras políticas que nós ajudamos a construir nesse país, mas que, às vezes, essas políticas não são ratificadas a nosso favor. E o caso de Sônia é o caso emblemático onde isso acontece. Porque nós temos uma mulher negra, deficiente auditiva, que nunca tinha ido para a escola, que não tinha documento, ela não era registrada nos documentos oficiais da nação. Ela não existia enquanto uma pessoa. Então, como é que a justiça catarinense pode dizer e pode dar para essa pessoa, é o primeiro caso de desresgate no Brasil. Então, como é que se eu fosse a justiça catarinense, eu me sentia envergonhada de um fato desse acontecer no Estado e sermos favoráveis a esse fato. Ela era para ser corrigida. Isso é que era. Aí sim nós temos todas essas leis que nós tivemos, e aí nós estamos dizendo, não, realmente a justiça está fazendo o seu papel. Teve um problema e essa situação foi corrigida, mas nós não temos isso. Nós não temos isso. Essa mulher não ganhou o habeas corpus. Essa mulher segue na casa daquele que está denunciado como situação análoga à escravidão. Então, estas e tantas outras situações do racismo no Brasil, elas precisam ser corrigidas. E ela vai ser corrigida a partir da ruptura do privilégio da branquitude. Enquanto a branquitude estiver se vangloriando e se sustentando, né? Ela se apoia. Com esse privilégio, nós não teremos uma justiça que olhe para nós e nos dê o direito daquilo que de fato nós temos. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que a gente tem que combater a branquitude, e aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em combater a branquitude, a gente não está falando combater ao branco, né? A branquitude e o branco são coisas diferentes, né? Essa branquitude é esse processo quase de irmandade entre pessoas, que a sociedade né? permite, permite que exista, né? Então, sim, o que a gente está dizendo é que nesse processo de escravização, nesse processo de racismo instaurado dentro da sociedade, sim, o branco sai na frente. Por isso, ele vai ter vantagens, né, dentro desse sistema racial. Por isso que é muito difícil que o branco olhe para si e repense esse processo de escravização. Ele vai sempre ter em negação de um processo dizendo, mas eu não sou racista. Mas ele está se vangloriando, ele está se beneficiando, melhor dizendo, do racismo existente da nossa sociedade.
Então, é por isso que é muito mais comum que exista um processo de irmandade entre brancos, qual basicamente estamos chamando de branquitude, né? De apoio, né? De quando a coisa aperta, de quando a coisa se coloca na mesa de olha, aqui está se cometendo um ato racista. Vai vir um outro e vai conseguir salvar aquele branco daquela situação. Então, esse processo é um processo que a gente está vivendo há muitos anos no Brasil, desde sempre no Brasil. As pessoas esqueceram, professores, para a gente encerrar, infelizmente tudo tem fim, inclusive o nosso programa. Mas o debate que vocês levaram em um alto nível, mostrar para esta sociedade brasileira, para essa sociedade catarinense, a contribuição da cultura negra histórica para a nossa formação. Isso, eu acho que esse papel ainda precisa ser muito mais desenvolvido e não é uma influência. Eu tenho ojeriza essa palavra influência, porque você influenciar não significa você cravar uma linha de raciocínio e trazer para a sociedade o jeito que você faz a comida, o jeito que você gosta da sua música, o jeito que você gosta das suas artes, o jeito que você escreve, o jeito que você vê a vida transmitida para os outros. E isso, as pessoas pretas, as pessoas pardas, têm uma história no Brasil contada, recontada, e a influência. Eu pego um escritor, que esqueço o nome, ele é angolano, e ele diz assim, que no Brasil, a cultura negra é muito mais do que arroz e feijão, é muito mais que feijoada. É um caldo que já tomou conta da sociedade e a sociedade nem percebeu. Será que não está na hora de perceber? Eu acho que tem uma coisa que eu queria voltar lá no começo da nossa conversa para falar exatamente disso que você está falando. É muito comum dizer que o catarinense ele é conservador. Eu já não gosto dessa ideia. Eu não acho que o catarinense ele não é acolhedor, que ele não abre espaço para outras pessoas. Abre espaço para outras pessoas. O problema é que depende de quem é essa pessoa, né? Mas, e quando a gente fala o catarinense é conservador ou o catarinense tem uma cultura tal, a gente está fazendo esse movimento de excluir os outros catarinenses que estão aqui, né? Porque tem catarinense preto, tem catarinense indígena. Quando a gente está dizendo que essa sociedade aqui é alemã, é italiana, a gente está excluindo o outro, como a gente já falou aqui. Então, não tem como a gente pensar que essa mistura já não esteja pronta, já não esteja feita, né? Ela já existe dentro da sociedade, ela já está aqui. Existe um discurso muito grande que, às vezes, toma muita gente de que existe uma cultura melhor do que a outra, uma cultura que é mais importante que a outra, que deu mais para a sociedade do que a outra, comprado por diversas partes, diversos setores da sociedade. Mas existe uma Santa Catarina preta. E ela está vivendo aqui. Existe uma Santa Catarina quilombola. Existe quilombo do norte a sul desse país. No extremo sul está São Roque, quilombo de São Roque. No oeste está Invernada dos Negros. Aqui perto está Toca de Santa Cruz. Né? Taboa, perto de Capivari de Baixo, em Capivari de Baixo. Então tem uma quantidade imensa de quilombos em Santa Catarina, de quilombolas em Santa Catarina. Como é que a gente não está na cultura? Como é que a gente não está dentro dessa sociedade? Como é que a gente não formou esse Estado também? Formou, sim. É só que um discurso, às vezes, é tão reproduzido que ele acaba sendo verdade. Porque nós temos um discurso que é, também voltando na minha fala lá no início, é aquele discurso da invisibilidade. Aquele discurso como se a gente tivesse que ficar se lamentando para dizer o direito que temos. Nós não precisamos nos lamentar para dizer o direito que temos, porque nós construímos essa nação. Se nós somos 56% da nação brasileira, nós construímos essa nação. E ao invés, e contraditoriamente, a fala do nosso governador na política de cotas está equivocada, está errada.
que a população negra no país, ela é negra no país e ela tem direito de estar em qualquer parte dessa nação. Porque quando foi para ter o privilégio branco de ter impostos, de ter cotas em determinados setores da sociedade brasileira, não se pensou se essa pessoa veio do Sul, veio do Norte, veio da Inglaterra, veio de Portugal, veio de onde veio. Elas tiveram os privilégios aqui. Então, o mesmo perpassa pela população negra quando ela tem direito das ações afirmativas. Ela tem direito se ela for gaúcha, se ela for do Nordeste, se ela for da Amazonas. Ela está no Brasil. Então, essa desqualificação daquilo que nós lutamos para construir e daquilo que nós viemos obtendo com muito duras penas é uma observação equivocada, entendeu? Porque nós temos o direito, não é porque nós sofremos, nós temos o direito porque nós contribuímos na construção da sociedade brasileira, na construção de Santa Catarina, nos processos históricos, no processo da formação política, no processo da cultura, no processo da religiosidade, no processo da economia, em todos os processos da construção da sociedade brasileira, a população negra está presente. Só que, lá no processo dito de abolição, pegaram as nossas contribuições e ficaram com elas. Então, de fato, nós estamos em tudo. Só que agora nós estamos buscando as formas de sermos ressarcidos daquilo que não nos deram há muitos séculos atrás. E está tardia essa recomposição, está tardia essa reparação histórica, que não é de verba, não é de dinheiro, é uma reparação política que a sociedade brasileira deve para a população negra. E essa política que precisa ser desenvolvida, ela precisa de financiamento. Se ela não tiver financiamento, se ela não tiver um pensamento de que ela é estruturante para a sociedade brasileira, ela não vai acontecer. Muito obrigado, professora Wanda Pinedo. Obrigado, professor Tiago Santana, pela contribuição histórica até para falar da situação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos aqui com a proposta de falar de igualdade racial, mas também de cultura negra. Lembrando que novembro é o mês do aniversário do poeta Cruz de Souza, é importante lembrar isso, mês da consciência negra, mês de Zumbi dos Palmares, que se levantou e se insurgiu contra uma sociedade, imagina a situação que ele enfrentou há 2 séculos. Tá? Então a gente tem que imaginar isso com muita clareza na sociedade brasileira. Vamos conversar, fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço, até lá.